Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. 12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. No Brasil, mais de 4 milhões de crianças e adolescentes exercem algum tipo de atividade remunerada, segundo o IBGE. Só como empregadas domésticas são mais de 100 mil meninas entre 10 e 14 anos. Para discutir esse problema histórico em nossa sociedade, está conosco a auditora fiscal do trabalho, Ingui Rank, do Ministério do Trabalho e Emprego em Santa Catarina. Ela também integra a diretoria colegiada do Fórum Estadual para a Erradicação do Trabalho Infantil. Ingui Rank, é uma satisfação tê-la conosco para falar sobre esse tema que incomoda muita gente, na verdade, né? Há muita divergência de opinião a respeito, porque ainda há uma cultura na nossa sociedade que o trabalho infantil, num certo sentido, né, ainda poderia ser uma coisa aceitável. Bom, eu começo sobre uma pesquisa nacional por amostra de domicílio do IBGE em 2009, a PNAD, que indicou um aumento do trabalho infantil em Santa Catarina. Uma coisa que até surpreende, né, porque a coisa deveria ser exatamente o inverso, né? E atualmente são 187 mil entre 5 e 17 anos de idade nessa situação, segundo a pesquisa. Eu pergunto, Ingui, quais as atividades que apresentam maior risco de integridade física a essas crianças? Então, essa pesquisa da PNAD nos mostrou que nós temos que nos prestar mais atenção para conseguir chegar nos nossos objetivos. Sim. O Brasil tem um compromisso com a Organização Internacional de Trabalho de erradicação do trabalho infantil, especialmente nas suas piores formas, até 2015. E nós estamos muito longe. Está perto, 2015. Muito longe de chegar no resultado. Então, desde que começou o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil, o PET, o trabalho infantil no Brasil tem diminuído. Só que ele tem diminuído agora cada vez mais lentamente. Ele começou assim e agora nós estamos assim. E Santa Catarina, no sentido inverso do resto do país e do mundo e do objetivo, o nosso trabalho infantil vem aumentando. Por quê? Sim. Boa Essa pergunta. é a nossa pergunta. Por quê? Por causa da nossa omissão. Todos nós nos omitimos nessa questão. Então, o fórum nós retomamos a atividade do fórum, reativamos a atividade do fórum, que andava muito acomodado, Sim. para discutir estratégias de enfrentamento. E quais as atividades que são mais penosas e que apresentam chamar risco? Seleciono entre as atividades que a Organização Internacional do Trabalho diagnostica como as piores formas no mundo e as que são em cima dessa Convenção 182 da erradicação das piores formas, o Brasil construiu o Decreto 6.481 de 2008, que relaciona a lista das piores formas de trabalho infantil no Brasil. Sim. Entre essas piores formas, o que é que nós podemos encontrar em Santa Catarina? Eu fiz um apanhado tirando aquilo que não tem, que a gente não entende que não tem, assim, pelo menos de forma importante. Destaca-se em Santa Catarina trabalhos forçados, que aí nós vamos ter que estudar o que é trabalho forçado, porque existe um conhecimento estrito, não, aqui não é forçado. E nós perguntaríamos, a criança no trabalho, ela está lá espontaneamente? Ela tem opção de dizer, não, eu não quero trabalhar, eu quero ir para a escola, eu quero cultura, eu quero me preparar para um futuro melhor. Então, nós temos que pensar nessa questão. Trabalho infantil não é sempre forçado, é opção dela, ela tem opção de não exercê-lo. Exploração sexual, pior forma de trabalho infantil. E ela muitas vezes é consequência de um outro trabalho infantil de rua que nós achamos que não é tão daninho. Exploração sexual, então pornografia, que aí já entra na questão de violência sexual também. E todas as formas que expõem a riscos à saúde física e moral. Nós destacaríamos então, na área urbana, o trabalho de rua, o trabalho de lixo, de coleta e processamento de lixo, o trabalho doméstico. Quais são os principais riscos, além dos riscos à saúde e à segurança dessas crianças trabalhando na rua, no lixo ou no doméstico? É a exposição a abuso. Abuso físico, abuso moral, abuso sexual. O tráfico, as crianças que estão no trabalho também são cooptadas por tráfico.
E cada vez mais cedo, observamos em Florianópolis essa situação isso já está diagnosticado, que cada vez mais cedo as nossas crianças estão sendo cooptadas para a exploração sexual e para o tráfico. E por isso nós temos que mostrar o risco desse trabalho infantil na rua para poder criar estratégias de enfrentamento. Certo. E nós temos também em Santa Catarina um problema com as empresas informais. As empresas grandes, nós já não encontramos mais crianças ou adolescentes em situação irregular. O trabalho infantil está sempre nas piores formas. É sempre no trabalho sem proteção, onde o adulto não se sujeita a trabalhar. A criança aceita porque ela tem a ideia, a família tem a ideia de que não é trabalho, ela está só ajudando. Então, ela pode trabalhar sem proteção. Então, as empresas informais que expõem a risco e segurança fora do alcance da fiscalização. E um dos focos importantes nas cidades são os postos de lavação. Nós não observamos, a criança passa o dia inteiro trabalhando em situação insalubre, se expondo a agentes químicos corrosivos, respirando agentes corrosivos. O trabalho em olarias também é muito grave. Nós temos muito em Santa Catarina, de muito difícil acesso à fiscalização também. Marcenaria, serralherias e as facções. Então, as grandes empresas de confecção de calçado, dentro do seu estabelecimento, elas não têm crianças e adolescentes. Mas terceirizam. Elas terceirizam, elas entregam aquele material para as famílias e a família toda trabalha em cima disso. Muitas vezes é o professor que diagnostica na escola o trabalho infantil com a criança que dorme na carteira porque trabalhou até altas horas, a criança que não consegue segurar o lápis porque já tem uma lesão de esforço repetitivo. Bom, e os que trabalham diariamente nessa questão do trabalho infantil, né, nessa prevenção, como os fiscais do trabalho, costumo dizer que uma das maiores dificuldades é justamente identificar esse trabalho infantil. Por quê? Então, é essa questão da empresa pequena não formalizada, muitas vezes até dentro da residência. Existe também essa questão do trabalho em economia familiar, especialmente no rural, tem no urbano também, e fica difícil de definir, muitas vezes, no trabalho rural, o que é trabalho, o que é brinquedo, o que é tarefa, ajudar nas tarefas. Então, a gente vê muito isso no trabalho do fumo, que é muito daninho, uma questão muito grave em Santa Catarina, que as pessoas dizem assim, seu filho trabalha na produção do fumo? Não trabalha, não, ela é pequenininha, ela só faz aquela boneca. A boneca, o que é? Então, a criança trabalha na colheita do fumo, abaixada, fazendo lesão de coluna. Quando for adulto, vai ter problemas de postura, de coluna. Claro. E a exposição, além dos agrotóxicos, à nicotina em altíssimo grau, que fica colada na pele. E ela colhe e depois ela faz a boneca, que é fazer aquela trouxinha. Então, a família não está percebendo que aquilo é trabalho. Não tem nem noção do prejuízo que está causando muitas vezes. Então, nós temos que fazer um trabalho de conscientização. Sim. E de redução de pobreza, porque a pobreza é o grande gerador do trabalho infantil. Claro. Enquanto nós tivermos pobreza, nós não vamos... Pobreza e não ocupação adequada, nós não vamos conseguir erradicar. A fiscalização não tem o condão de resolver esse problema. Tá certo. Bom, Ing, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É um instante só.